Meu amigo e minha amiga eleitoralista, a gente vai para o nosso informativo de número 63, após o recesso do primeiro semestre do TSE, e a gente já começa aqui com conduta vedada e uso promocional. Configura a conduta vedada, evento custeado pelo erário, a menos de 5 meses das eleições para distribuir próteses dentárias. Né? O que são as condutas vedadas? São aquelas condutas lá do artigo 73 da Lei 9504, a Lei das Eleições. São condutas que visam proibir o agente público utilizar a máquina pública para alavancar sua candidatura ou de terceiros. Nesse caso, a gente tem lá no artigo 73, inciso 4, que é proibida a famosa tirar a casquinha, né? Eu faço uma ação social pelo Estado e acabo tirando uma casquinha ali para ficar parecendo que eu sou o dono ali daquele projeto. Né? Então, esse é um tipo de conduta vedada e aqui especificamente o TSE entendeu que distribuir próteses dentárias a menos de 5 meses das eleições, isso configuraria o uso promocional de uma ação social pública. Tá bom? Próximo entendimento, parcelamento de multa. Interessante esse aqui. Ó. Como regra geral, pode-se parcelar multa em até 60 meses. Né? E a depender se for pessoa jurídica ou pessoa física, essas parcelas atingem aí 3 ou 5% do rendimento mensal. Né? E aí vai depender se é pessoa física ou pessoa jurídica. No entanto, o TSE entendeu o seguinte, ó, que o parcelamento de multas pode ser realizado em até 60 meses. Contudo, essa norma não é absoluta, cabendo ao magistrado fixar um prazo e valor razoável. Ou seja, o magistrado pode, a despeito da lei, falar em até 60 meses e limitado a esse rendimento mensal, ele pode fazer essa ponderação e colocar, né, um tempo maior de 60 meses e até, quem sabe, um rendimento, mesmo que a pessoa tenha um rendimento mensal aí de parcela inferior. Então, ou seja, o magistrado atendendo a esse critério da razoabilidade, ele pode fazer esse ajuste. Certo? Próxima, preclusão de documentos. Essa já é conhecida nossa, né? Não vou nem me aprofundar. Não se admite juntar documento em prestação de contas quando já está preclusa aí o momento de juntar. Então, o candidato foi intimado, não juntou o documento, portanto, está precluso. Vamos lá, próximo. Não falamos já de parcelamento de multa. Deixa eu mudar para outra. Pronto, agora sim ajustado. As despesas com serviços de advocacia e de contabilidade, interessante isso aqui também. Ó. No curso das campanhas, embora excluída do limite de gastos, ou seja, gastos com advogados e contador não entra no teto de gasto, no entanto, elas devem ser registradas na prestação de contas, ou seja, a despeito desses gastos não serem considerados para efeito de tetos, mas deve sim ser registrado em prestação de contas. Caixa 2, capacidade econômica. A doação realizada por pessoa desprovida de capacidade econômica configura ilícito previsto no artigo 30A da Lei das Eleições. Ou seja, o artigo 30A é a representação por caixa 2, né? Ou captação ilícita de sufrágio. Né? O que acontece? A pessoa ela não tem capacidade econômica, recebe, por exemplo, Bolsa Família, está cadastrada no CAGED como desempregada, mas aí ela, quando se vai ver a doação daquele candidato, né, o recebimento de doação financeira, você vê lá, por exemplo, R$ 200.000, R$ 100.000 de doação. Então, como é que pode uma pessoa desempregada ou que recebe um Bolsa Família ou um programa assistencial ter a capacidade econômica de doar R$ 100.000? Então, essa doação por si só já é o indício de que existe ali uma captação ilícita de recursos, né? Ou seja, uma captação ilícita ali, um processamento de caixa 2, que seria um caixa paralelo ao caixa oficial da contabilidade do candidato. Tá? Isso pode ensejar, não apenas, nesse caso, pode ensejar a cassação do diploma. Certo? Próximo entendimento, aquisição de bens e fundo partidário. Admite-se a aquisição de bens destinado à sede e a fins de partido político com recursos de fundo partidário por meio de leilão. O que acontece? Lá na Lei 9096, que é a Lei dos Partidos Políticos, existe um rol do que o partido, né, com que o partido pode gastar determinado recurso de fundo partidário.
No entanto, o partido fez uma consulta, né, lá para o TSE, perguntando se ele poderia adquirir, né, por meio de fundo partidário, uma sede para o partido ou por meio de leilão ou por meio de financiamento imobiliário. O TSE entendeu que por meio de leilão sim é possível adquirir sede do partido por meio dos recursos partidários, por meio do fundo partidário, mas não admitiu por meio de financiamento imobiliário. Certo? Cota de gênero, esse aqui é polêmico, tá? Cota de gênero e ponta a ponta. Eu vou ler primeiro, depois a gente vai destrinchar. Nas hipóteses de indeferimento do registro ou de desistência, devem os partidos, quando houver tempo hábil, proceder às adequações necessárias à obediência de cota de gênero, sob pena de serem consideradas fictícias. O que acontece? Como regra geral, existe o que a gente chama de manter os 30% de cota de gênero de ponta a ponta. Ou seja, substituir uma mulher, deve entrar outra mulher. Substituir um homem, deve entrar outro homem. Ou manter a adequação de 30%. Seja substituir, seja retirar alguém, ou a depender dessa substituição não impactar nos 30%, o importante é que fique adequado de modo a manter 30% e 70% das cotas de gênero. Né? E aí o que o TSE está dizendo aqui? Que o indeferimento do registro de candidatura, como regra geral, se o partido tiver um tempo hábil para substituir, ele também deve manter lá o registro de 30% ponta a ponta. Ou seja, isso quer dizer que o partido deve sim substituir, né, aquele candidato ou aquela candidata de modo a manter os 30%. No entanto, a grande questão que fica aqui é o seguinte, bem, isso vai ser arguído em registro de candidatura mesmo ou em sede de representações de abuso de poder e fraude. Né? Nesse caso específico aqui, o TSE entendeu que seria um indício de fraude, mas a arena específica, que a representação em questão, era uma AS, né? A saber, nas eleições de 24, se o próprio juiz pode entender que isso é uma matéria de DRAP e, portanto, pode indeferir o registro de candidatura. Tá bom? A gente entende que só o caso concreto que vai trazer isso, né? Claro, se for um tempo muito longo, de repente o juiz pode entender que ali seria o caso de responsabilidade do partido substituir, senão isso vai ser discutido só em sede dessas ações especiais para saber se foi ali uma fraude ou não. Certo? Último entendimento aqui, gravidade público específico. Não se considera grave a distribuição de um diminuto número de cesta básica a um público muito específico e com o distanciamento do fato quanto ao início do processo eleitoral. Ou seja, lembra que a gente sempre fala aqui, para que ocorra o abuso de poder político / econômico ou uma sanção de inelegibilidade, que são sanções graves de modo a cassar registro, diploma e impor uma inelegibilidade, a conduta tem que ser grave o suficiente para ensejar essas penas capitais aí no processo eleitoral, né? Quando a gente fala de capacidade eleitoral passiva. Nesse caso, o TSE entendeu que, ainda que a conduta de distribuir uma cesta básica seja abuso de poder político / econômico, nesse caso a quantidade de cestas básicas eram pequenas, né? Foi para um público específico e muito distante do pleito. Portanto, apesar da conduta ser considerada abusiva, não teria ali a gravidade suficiente para impactar no processo eleitoral, o que não se confunde ali com a potencialidade, tá? Mas isso a gente já tratou aqui em outro ponto. Certo, meus amigos? Então, esses foram os entendimentos. Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. E já sabe, né? As matrículas para a oficina de Direito Eleitoral continuam abertas, assim como o curso de Eleitoral para concursos. Os links vão ficar aqui na descrição, tá bom? Forte abraço e até a próxima.